Amém. Senhor nosso Deus, concedei-nos a vossa graça, para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher com a alma pura e o coração generoso e sincero a vinda de vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sexto encontro nosso, nessa sexta reflexão que nós estamos fazendo do Natal, hoje nós olhamos então para a estrela dos magos. Se ontem nós falávamos sobre os pastores, hoje a gente olha para esse símbolo, está lá no Evangelho de Mateus, que são os 3 reis magos indo ao encontro do menino Jesus. E a gente pode imaginar, a gente pode vê-los quase que indo, até Belém. A gente pode imaginar que esses magos, chamados de reis magos, são homens de uma grande sabedoria. São homens de grande estudo. Talvez até esses reis magos fossem conselheiros de reis. Por isso talvez o nome, Reis Magos. Vem lá da banda do Oriente, vai falar o Evangelho. Vieram montado em camelos. E diante deles, o que marcava o rumo era o brilho de uma estrela. E essa mesma estrela que os fez lutar por essa caminhada. Se a gente pegar o Evangelho, vale aqui a gente fazer uma leitura, ele diz assim, tendo nascido Jesus em Belém do Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Percebemos que a primeira coisa que eles dizem é que aquela longa viagem que eles fizeram foi feita porque os reis magos viram a sua estrela. E que ela, a estrela, lhes indicou um rumo, lhes indicou uma meta. Qual que era? Ir ao país dos judeus para adorar o rei de Israel, o Messias, o Filho de Deus. Quanta coisa a gente pode, nesse sexto dia de novena, nesse sexto dia de meditação, pensar, meditar através dessa frase, que foi muito breve. E se a gente tivesse que meditar essa passagem, nós poderíamos utilizar ali 2 palavras, dois verbos que resumem a nossa sexta meditação da nossa novena. Vimos e viemos. Os reis magos dizem, vimos a sua estrela. Era esse o sinal do Messias. Era esse o sinal do Messias que fazia mais de 1000 anos já estava sendo anunciado pelos profetas. E disso no Oriente, muitos já ouviram falar que iria sair uma estrela de Jacó, um cetro levantar-se-á em Israel. E pensando e refletindo sobre isso, eu me coloco no seguinte questionamento. Será que foi fácil, Será que foi fácil ver essa estrela? Claro que aqui eu não estou dizendo ver com os olhos, pois foi precisamente por perceberem essa estrela nova que eles ficaram intrigados, que eles ficaram pesquisando, que eles foram perguntar o que seria aquilo. O difícil para eles foi querer ver mesmo. E quanto mais eles queriam ver, mais o significado da estrela aparecia diante dos olhos deles. Porque era uma estrela que anunciava e chamava. Uma estrela que anunciava, chamava, mostrava
pedia, que era luminosa, mas também era uma estrela que gerava comprometimento. Porque foi isso para os magos. Essa foi a mensagem da estrela, foi o chamamento dos magos. E é essa mesma estrela que me chama hoje, que chama você, que chama cada um de nós. Do alto lá do céu do presépio, parece que Deus diz-nos assim, ó: você acha que você não tem estrela, filhão? Você acha que eu não conto com você nos meus planos? Será que passa pela nossa cabeça que Deus não conta conosco? Que Ele não tenha um chamado para cada um de nós? Que Ele não tenha dado uma missão para que eu, você, para que cada um possa cumprir aqui na Terra? Ou será que a gente acha realmente, bem toscamente, que a gente veio no mundo para nada? Que não tem finalidade nenhuma? Nasceu, cresceu, morreu? Pelo contrário. Cada um de nós deve encontrar essa estrela. E como é importante vê-la, porque só vendo-a é possível encontrar um sentido para a vida. E essa estrela eu ouso chamar de vocação. Quando a gente encontra a nossa vocação, a gente encontra a nossa estrela. Porque aí a missão esclarece, Eu vim no mundo para fazer isso. Deus me confiou, Deus me deu esse dom e Ele espera que eu não fale, ou seja, que eu faça. Quando a gente descobre essa estrela, fica muito claro o sentido da nossa existência. É como se todas as peças da vida, como se um mosaico, minha mãe faz mosaico, é como se os mosaicos ali começassem a dar uma forma e esses mosaicos, essas peças começassem a ocupar então um devido lugar. Então as alegrias e as tristezas, passado, presente, os meus sonhos, o meu trabalho, o amor que eu tenho pelas coisas, as dificuldades que me aparecem no meu dia a dia, tudo isso, tudo fica claro e tudo se harmoniza porque existe uma estrela que me guia, existe um sentido em levantar, existe um sentido em se doar, existe um sentido em se servir. E é isso que os magos fizeram. Os magos viram a estrela, vimos um sinal do céu e fomos, ou seja, agimos. Não ficamos lá olhando a estrela bonita, não, a gente partiu, se pôs em missão, se pôs em trabalho. Agora, se nós não sabemos qual é a nossa estrela, qual é o nosso brilho, então as coisas perdem significado. Os sofrimentos não têm profundidade. As tristezas são apenas tristezas. Os erros são apenas erros. As falhas são apenas falhas. E as alegrias, por melhores que sejam, são alegrias vazias. Vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui. Quando um casal, por exemplo, católico, cristão, descobre que o seu casamento é a sua vocação, que Deus confiou ela, que Deus confiou ele para essa grande missão, a missão de fazer família, de exalar amor. O que esse casal viu? Esse casal viu a estrela. E aí, em qualquer momento de crise, em qualquer momento de dificuldade, qualquer momento de cansaço, o que o coração lhe dirá? Olha para a estrela. É ela que marca o caminho. É ela que te chama. É como se dissesse, ser fiel à tua estrela, ou seja, ser fiel à tua vocação, ser fiel àquilo que Deus te chama. Porque aí o sofrimento, o sacrifício, ganha dose de amor, e quando a gente faz por amor, a gente sofre, mas sofre com significado. Só que lembre-se que a estrela não se vê sempre. A estrela, ela não está a todo instante diante de nós. Os reis magos mesmo viram a estrela no Oriente.
perceberam o que ela indicava e não desviaram o seu coração para o caminho que ela apontava, para o alvo que ela mirava, para o norte que ela dava. O que eles fizeram? Prepararam logo a viagem, que eles sabiam que ia ser longa, que eles sabiam que ia ser sofrida, que eles sabiam que ia ser trabalhosa, e começaram a caminhar. A estrela marcou para esses 3 magos a direção, revelou-lhes o destino, fez com que eles saíssem de onde eles estavam, mas depois desapareceu. Por quê? Que Deus dá a graça, só que o movimento é meu, o protagonismo é meu. E esse caminho foi longo, esse caminho foi ardiloso, né? Imagina que esses magos passaram por desertos, sem uma gota de água, passaram por montanhas, devem ter pegado para trajetos onde havia neve, gelo, abismos. Os reis magos dormiram ao relento, deviam ter comido mal, passaram frio, tiveram medo, mas o quê? Continuaram. E com certeza esses reis magos tentaram desistir. Com certeza esses reis magos perguntaram: será que a gente viu a estrela certa? Será que ela aponta mesmo para um caminho? Será que vale a pena? Será que Deus pode me pedir tanto esse sacrifício? Por quê? Para quê? Mas eles continuaram a caminhar mesmo sem ver nada. Esses reis magos nos ensinam hoje a perseverar até o fim. Sabiam bem qual era o rumo da estrela e não quiseram vacilar. Não traíram a estrela, né? Não atraíram. Não atraíram. Como é bonito olhar o Evangelho e perceber que quando eles chegam em Jerusalém dizendo que, olha, nós vimos a estrela e viemos adorar o menino, filho de Deus, o que acontece ali? Eles são tirados sarro, né? Há um certo sarrismo por parte daquele povo, né? Justamente porque eles viram e vieram. E quantas vezes nós vemos e não vamos, tocamos e não saboreamos, sentimos, mas não guardamos. Não é à toa que quando os reis magos chegam a Jerusalém, parece que as coisas se complicam ainda mais, né? Ninguém sabia. Né? Ninguém sabia do menino Jesus, Herodes não sabia, os sacerdotes não sabiam, o povo não sabia. Imagina, deviam ter olhado para aqueles 3 reis magos e falar assim: são tudo loucos. Esses caras são loucos, vieram lá do Oriente e não sabem, não tem nada aqui para eles verem, para adorar. Mas mesmo assim, o que eles fizeram? Continuaram. Acreditaram. Se a gente trazer essa história para os dias de hoje, não é? A gente também deve buscar a coragem dos reis magos, né? A coragem de não nos abalarmos se as pessoas, se o ambiente, se onde a gente está, se as pessoas vão tirar sarro, se vão dizer que isso é loucura, que é tonteira, onde já se viu. E qual que é a nossa reação? Permanecer fiel. Compreender e amar a todos. Amar aqueles que nos entendem e amar também aqueles que não nos entendem. Só que vejam, eu não posso me deixar influenciar pelo ambiente, que na maioria das vezes é cego diante da estrela, né? Que não olharam, que não viram e foram, que viram apenas o brilho, mas não era a estrela de verdade, a estrela do brilho real, a estrela que permanece. Que a gente possa, nesse sexto dia de novena, nunca ser covarde na fé, né? No ato de professar no que acredita,
no ato de lutar por aquilo que vale a pena ser lutado. Por quê? Porque os magos foram firmes, foram fiéis. Deus alegra aqueles que confiam nele. E se a gente tivesse que pensar, a gente deveria justamente acreditar que esse é o sentimento de hoje. Quanto não é de exagero pensarmos o exemplo do magos. Jesus, Maria, José, ali ao lado, que souberam ver e ir. Assim como também os reis magos souberam ver e ir, permanecer. Que a gente também possa perceber, ver e ir. Ir ao encontro do menino Jesus, ir ao encontro da verdade, ir ao encontro do belo, ir ao encontro realmente da esperança que não passa, né? E achando essa estrela, achando esse sinal, achando esse norte, entender que esta é a minha vocação. Foi para isso que eu fui feito. Deus me quer neste lugar, nesta hora, falando sobre isso. E com certeza a vida ganhará mais luz, mais brilho, que está sendo iluminado pela estrela do menino Jesus. Ó Deus, que revelaste o vosso Filho aos magos, guiando-os pela estrela. Concedei aos vossos filhos e filhas que já vos conhecem pela fé, seguir os caminhos que o vosso amor lhe marca e contemplar-vos um dia face a face no céu, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até o nosso 7ª meditação, onde a gente vai falar da adoração dos magos.